Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos, sou professor e pesquisador e estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. Para todos aqueles que têm interesse, nós já temos mais de 35 quadros gravados e disponíveis para que vocês possam assistir. Quem quiser, basta buscar no YouTube por Ciência e Espiritualidade ou no Google entrar na Web Rádio Namastê, onde tem todo um conteúdo diário fantástico para o crescimento íntimo e pessoal de cada um. E às quintas-feiras, às 19 horas, o nosso quadro vai ao ar. Muito bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre mediunidade e os testes de validação científica da mediunidade. E, dentro deste contexto, o título do artigo científico de hoje é o seguinte: Recepção de informações anômalas por meios de pesquisa com médiums demonstrada usando um novo protocolo triplo cego. Este artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Explore, de exploração, no ano de 2007. E os autores principais deste estudo são a Julie Beischel e o Gary Schwartz, ambos pesquisadores do Arizona, nos Estados Unidos. Bem, o interesse mundial de toda a população do mundo na mediunidade, ela remonta os tempos da origem da humanidade. A percepção de que existe algo além desta vida faz com que as pessoas percebam, sintam, alguns mais, outros menos, a presença de pessoas que muitas vezes já desencarnaram, ou de entidades ou pessoas que não estão visíveis aos olhos da matéria, né? Nos últimos anos, o interesse tem até aumentado com livros, séries, filmes que vêm abordando os fenômenos parapsicológicos, né, e a psicosfera que rodeia cada indivíduo. E desde a década, né, dos anos idos de 1800, onde Allan Kardec trouxe aí a codificação, nós temos a denominação do termo médium classificado como aquela pessoa ou aquele indivíduo que tem a capacidade de servir de veículo, ou seja, meio de comunicação. E são aqueles seres, pessoas, que têm a capacidade e habilidade de perceber, seja de uma forma visual, auditiva ou sensitiva, a presença de pessoas que estão desencarnadas ou em outro plano, em outra dimensão, seja como for. A questão é que a pesquisa científica mundial nem sempre estudou e investigou estes fenômenos, porque tudo aquilo que não se consegue compreender na sua totalidade, ou que o ser humano não entende as origens e as bases como um todo, costuma ser ridicularizado ou ser descartado exatamente porque não está dentro da nossa capacidade de compreensão. Aí é muitas vezes mais fácil para o ser humano descartar e ridicularizar do que reconhecer que ainda não existe a capacidade de compreender tudo o que está acontecendo. Isso a história nos mostra, né? Quando nós olhamos aí a descoberta das bactérias e micro-organismos, pessoas foram, né, ridicularizadas por falarem de micro-organismos antes de termos um microscópio e conseguirmos visualizá-los. Pessoas que ridicularizaram os cientistas e queimaram quem disse que a Terra não era o centro do universo, e assim por diante. As histórias são muitas. Também, hoje, muitas pessoas, né, da ciência e da população como um todo ainda ridicularizam e menosprezam energias e formas que nós ainda não conseguimos compreender como um todo. E seria o caso da
espiritualidade, da matéria menos densa, do corpo ou do ser perispiritual desencarnado, né, da vida continuando independente do corpo físico e da mente transcendendo o cérebro. Bem, tudo isso depende então de uma evolução da ciência e da pesquisa para conseguir compreender e entender com novas ferramentas e comprovando gradativamente. Dentro deste contexto apresentado, o presente artigo científico teve o objetivo de buscar novas ferramentas, questionários e formas de avaliação de médiuns sobre um parâmetro de estudo rigoroso para tentar validar as informações que esses médiuns trazem dos desencarnados, das pessoas que já faleceram, de uma forma que não poderia ser fraude, tá? Então, este estudo, ele traz uma inovação aí do triplo cego. O que seria este triplo cego? Tem três fontes distintas que não sabem a origem daquela informação que ela está recebendo ou dando, trocando, para que se garanta ao final que ninguém fraudou ou conseguiu de uma outra forma as informações da pessoa falecida para dizer que a mediunidade aconteceu. Tá? Então, os três pontos de cegamento, digamos assim, do estudo científico são, primeiro, o médium que é entrevistado por uma pessoa, um assistente, que até então ele não tem informações da pessoa falecida. Então, assim, o assistente não sabe quem é e traz, as informações, o que for, mas sem saber nome, quem é, identificação, nada daquela pessoa que faleceu, para o médium tentar identificar e trazer algo novo sobre aquela pessoa. O segundo ponto de cegamento tem a ver com quem vai analisar os dados. Tá? Então, recebeu os dados do médium, a pessoa que está analisando não sabe nem de qual médium veio, nem a quem se refere aquelas informações. E o terceiro ponto são na hora de somar os questionários, quem está analisando as informações totais não sabe qual foi o médium que informou e não sabem quais são o falecido no final. Só depois que soma tudo, que aí tem classificações, números, que aí vê se bate e se aquela informação que foi colhida por uma pessoa distinta tem a ver e realmente se confirma. Tá? Então, a metodologia deste estudo envolveu esse cegamento em três pontos diferentes e os pesquisadores entrevistaram 8 médiuns que já tinham histórico de trazer informações mais precisas sobre pessoas que já faleceram, desencarnadas. E aí esses 8 médiuns passaram por todo esse processo, foi pedido informações com questionários e eles iam trazendo as informações que recebiam sem saber sobre o nome de quem estavam falando. E o interessante é que se buscou eliminar a telepatia também, tá? Por quê? Porque como o assistente que pegava a informação com o médium não tinha nenhuma informação sobre a pessoa falecida, não tinha como o médium ler por telepatia a informação e chegar à conclusão do nome ou de informações mais precisas sobre o indivíduo. Esses assistentes que participaram desses diferentes pontos de cegamento foram eleitos dentre estudantes, universitários, tá? Numa lista grande, pessoas que não tinham contato nenhum com o falecido e nem sabiam quem ele era, que levavam e faziam uma ponte aí entre o médium e os pesquisadores. Tá bom? Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha nos principais resultados encontrados nesse estudo científico? Muito bem. Os principais achados desse estudo mostraram que boa parte das informações que os médiums receberam, mesmo com triplo cegamento, ou seja, reduzindo drasticamente
possibilidade de qualquer fraude aí por não saberem quem é, e ter assistentes novos que também desconheciam, eram precisas, tá? Claro, algumas informações não batiam, nem sempre todas as informações eram 100%, mas boa parte, né, de uma maneira estatisticamente significativa, as informações foram consideradas anômalas, ou seja, diferentes do que se poderia saber e precisas. No fim, ao longo da discussão, os autores discutem as possibilidades e como de fato existem informações que chegam que não têm uma outra origem dentro do contexto apresentado que não seja a mediunidade ativa sendo funcional para alguns, pelo menos boa parte das situações em que esses médiuns participaram, tá? Então, e por isso chamado aí de recepção de informações anômalas, né, diferentes, que não tem uma origem detectável neste plano, né, aqui, ou seja, corroborando de fato a existência da mediunidade, tá bom? Muito bem. Então vamos conversar um pouquinho sobre as implicações desses resultados e desse estudo. Nós sabemos, através da doutrina espírita, da codificação de Kardec, né, onde ele primeiramente aí verificou cientificamente cada médium que participaria da codificação e só aceitava informações que vinham de espíritos superiores, que traziam informações nobres e que se repetiam em diferentes locais a mesma informação para adicionar no Pentateuco, né? No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns e assim por diante. Nós temos essa corroboração de que a mediunidade, ela existe. Todas as pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade e abertura espiritual e mental para entender, estudar, ler, pesquisar, acabam percebendo que existe algo muito além do que a gente consegue ver, tá? Então, aquela velha máxima, onde há fumaça, há fogo, é por aí, é necessário investigar. E a ciência atual ainda não tem todas as ferramentas para chegar ao fundo das origens de todas essas manifestações. Aos poucos, vamos progredindo. Por isso, o nosso quadro Ciência e Espiritualidade vem trazendo aí muitas das novidades que a ciência traz sobre esses fenômenos, né, que embasam-se em energia e na espiritualidade. Bem, considerando os médiums, existem médiums de diferentes tipos. Tá? Existem médiums que são aqueles mais ostensivos, que têm uma mediunidade bem clara e presente, e médiums sensitivos, que nós todos somos, porque todos temos uma terceira sensação, não é o sétimo sentido, é uma terceira sensação de algo que a gente pressentiu e de fato acontece, um sonho que aconteceu e assim por diante, né? Então, todos esses fatos corroboram essa ideia de que existe uma vida que transcende essa matéria. Além disso, a nossa própria percepção de alma, da sensação de Deus e de toda a existência que continua. Com relação aos médiuns especificamente, é importante corroborar, e Kardec já traz isso, e toda a doutrina que vem depois aí com Chico Xavier, e com vários outros médiuns importantes, que o médium que tem esse dom e o usa corretamente para o bem, dai de graça o que recebeste de graça, sabe? Fazendo por amor, por caridade, por auxílio, essas pessoas costumam ter a sua mediunidade avançada, evoluída, tá? Com o tempo, com o treinamento, com o estudo. Tá? Existem bases para o desenvolvimento da mediunidade e eu costumo dividi-la em três, né? A prática, a técnica, o desenvolvimento íntimo e pessoal. A pessoa tem que ser boa e buscar se melhorar para crescer também como médium, e também, é claro, aí, o estudo intelectual, conhecimento. Então, se essas três coisas não caminharem em conjunto, a mediunidade ela vai ficar estagnada e pode se perder. E também se a pessoa fizer mau uso, né? Quem quer usar para fins escusos ou fazer mau uso, egoísta, pode perder todo o seu dom.
E assim, a mediunidade funciona como uma ferramenta de luz com base no Evangelho, ou seja, com base no amor. Não quer dizer que é só cristão que tem, não. Em qualquer local, em qualquer religião, desde as mais rígidas até as mais abertas, existem pessoas com sensibilidade aumentada que nós chamamos de médiuns. A questão é que isso só se desenvolve, se mantém e faz algo de bom se for usada com amor, com sabedoria e com desenvolvimento correto. Muitas pessoas acabam tendo a sua mediunidade aí escancarada pela dor, problemas psiquiátricos chamados assim entre aspas, e acabam tendo que buscar auxílio. Quando não conseguem tudo na medicina tradicional, vão para os meios espirituais e muitas vezes ali começam a entender e aceitar a verdade. Então, a nossa parte é buscar continuar crescendo, fazendo com que a verdade prevaleça e mostrando gradativamente porque Deus é perfeito. Tudo acontece no tempo certo e a ciência, junto com a espiritualidade, o intelecto, junto com a fé, continuarão se desenvolvendo com a graça de Deus e também neste momento de transição planetária. Gratidão pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Em breve nós teremos novidades no nosso quadro, vamos mudar um pouco, vamos focar um pouco mais no Evangelho e corroborar no final com a parte científica, tá? Em breve, aguardem. Gratidão, namastê e até a próxima.